Só lembrando, né? Da última aula, a gente basicamente falou de operações com os sinais, pessoal. Então, a gente falou do deslocamento temporal, né? A gente falou também, né? Deslocamento temporal, x de t mais alguma coisa, desloca para a esquerda, né? X de t menos alguma coisa, desloca para a direita, né? Escalamento temporal, x de t vezes uma coisa maior do que 1, comprime. X de t vezes uma coisa menor do que 1, expande, tá? E reversão temporal, inverte, né? Faz um espelhamento, mas tem que lembrar que na verdade não é um espelhamento. Todo mundo pensa no espelhamento, mas é assim, na verdade é uma rotação, porque você espelha esse cara para cá e espelha esse cara para lá. Então, não é só um espelhamento, porque espelhamento, teoricamente, o cara só ia pegar um lado, qualquer coisa assim. E é os dois lados, entenderam? É uma rotação. Eu quero falar isso, ó. Espelhamento é isso aqui, ó. Você tem uma coisa assim, né? Você faz o quê? Você faz o espelho disso para cá e o espelho disso para cá. Certo? Então, são dois espelhamentos, digamos assim. Certo? Isso a gente viu. E a gente viu que as operações combinadas, a porra da formiga dá a volta toda e vai subir na minha caneca. Desculpa. Estou falando aqui, está gravando. E a gente viu que as operações combinadas, só que a gente viu que quando a gente faz as operações combinadas, a gente tem que fazer primeira coisa para fazer é o deslocamento. Depois a gente faz a compressão ou a expansão e finalmente a gente faz a inversão, tá ok? Então isso não... A gente até pode fazer a inversão antes, mas para manter o padrão, vamos fazer assim, tá? Então o que eu vou fazer hoje? Eu vou simplesmente fazer um exercício aqui, né? 2 exercícios, um bem simples e o outro mais complicado, inclusive é considerado um exercício, um bem simples que eu falo, um que não tem nenhum mistério, digamos assim, né? E um outro que, a não ser usar a ordem correta, a gente vai fazer aqui. Por que eu vou fazer? Para a gente fazer um exemplo, vocês poderem acompanhar e até poderem ver aqui depois no vídeo, quando estiverem estudando, certo? E tem outro que é mais complicado, certo? E aí, quando eu terminar isso, eu vou falar sobre operações com a amplitude do sinal. E isso, vocês vão ver que é bem mais complicado, tá certo? Apesar de que é bem menos cobrado, mas é bem mais complicado, tá? Notem que não vou falar nada que vocês não tenham visto lá no ensino médio, não. Tudo vocês já viram, mas todo mundo já esqueceu, né? Por exemplo, uma das coisas que eu perguntei aqui, vamos supor que você tenha 2 retas, né? Ok? Uma reta assim, vamos botar aqui no desenho, né? Eu estou com a prancheta aqui, não estou usando, né? Uma reta assim e uma reta assim, né? E aí eu vou multiplicar esses sinais. Notem, eu posso falar sobre multiplicação de sinais na ordem que eu quiser, porque isso aqui não é nada demais. Como assim multiplicar? Vamos fazer bem simples. Vamos pegar um sinal que vai de 0 até aqui, até 4, e ele também vai de 0 até 4 aqui, certo? São 2 retas, concordam que são 2 retas? Certo? Vão as 2 de 0 até 4, tá? Você vai multiplicar esse sinal pelo outro. Quando você multiplica 2 retas, o que vai dar? Reta maior é ótimo, né? Não. Não. Uma reta, qual é a equação dela? AX mais B, vamos dizer assim. Você vai multiplicar agora por uma CX mais D. O que vai dar? Vai dar uma parábola. Acabou de falar. Aí sim, vai dar uma parábola, é isso mesmo. Certo? Vai dar uma parábola. T vezes T, ou X vezes X, vai dar o quê? X ao quadrado. Vocês não viram isso no 2º grau? Viram. Concordam comigo? Mas eu só estudei para passar no vestibular. Pois é. Né? Mas vai ver agora comigo. Né? Beleza, vai dar uma parábola. Como é que pode ser as parábolas? Elas podem ser assim, ou assim, assim, ou assim, né? Quando é que ela é sorrindo? Né? Quando ela é sorrindo. Hein? Quando
o coeficiente do x2 ou do t ao quadrado, a gente está aqui usando o t, é positivo, não é isso? E quando é que ela é triste? Hein? Quando é, né, negativo, né? Não é isso? Ok? Então, como é que vai ser a concavidade dessas multiplicações aí? Dessa reta aí? Vai ser uma parábola sorrindo ou uma parábola triste? Hein? Vai ser triste. Por que vai ser triste? Porque a inclinação de uma reta é positiva. Então, quem multiplica um t de uma reta é positivo. Qual é? É de cima ou de baixo? Que é a inclinação positiva. É a de cima ou de baixo? A de cima, exatamente. Certo? Então, a de baixo é negativa. Ok? Então, se multiplicar, vai dar um negativo, vai acontecer isso. Então, quando eu fosse... Aí, como é que você faz para multiplicar essas retas aqui? Eu não sei nem qual é a inclinação, mas eu sei o seguinte, ó. Eu não tenho esse valor aqui, vamos supor que esse valor aqui seja 1, e esse valor aqui seja... sei lá, aqui não é nem complicado aqui, porque tem tudo zero, né? Mas tudo bem, não precisava nem ver aqui qual era. Quando você multiplicar, vai começar aqui, vai começar no zero, concorda? E ela vai terminar onde? Aqui também é no zero, concorda comigo no zero também? Porque é esse vezes esse, mais esse vezes esse, certo? E você sabe que quem une esses dois pontos é uma parábola, não sabe? Né? Então vai ser, nesse caso, vai ser uma parábola assim. Né? Se você quiser desenhar bonitinho, pega mais um ponto, né? Mas se você está com pressa na prova, qualquer coisa, você bota só a tristeza ali já, né? Ok? Tá, a gente vai ver isso, né? A gente vai ver isso, tá? E isso não é tão simples assim, tá? Por quê? Porque são coisas que vocês, como eu já falei, viram ou já viram em álgebra linear e querem esquecer, não? Então já viram lá na época do vestibular e querem esquecer, mas não dá para esquecer. Engenharia, né? Matemática vai até o final do curso, tá? Vamos lá, mas não é isso que eu vou fazer agora. Vou fazer o seguinte agora, vou pegar um sinal, vamos lá. Vou pegar um sinal, vou botar ele aqui com valores positivos e negativos. Pronto. Não é nem complicado esse sinal aqui, não. Aqui é menos 2, aqui é 2, aqui é menos 2, aqui é 2, aqui é 4... Então, isso aqui vale menos 2, beleza, tá aí. Deixa eu desenhar ele mais forte aqui, peraí. Não? Sim. Ok. Então, voltando, tá? Esse nó aqui eu vou chamar de x de t, esse aqui é o t, e... eu agora quero que vocês desenhem, né, o sinal x de menos 2t mais 4, tá ok? X de menos 2t mais 4. Então, beleza. Qual é a primeira coisa que você vai ter que fazer aqui? Bueno, deixa eu até fazer isso aqui. Deixa eu apagar. Eu vou sair do x de t. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Já falaram. Deslocar. Opa. Vamos lá. X de t. Deslocar. Quantas unidades? 4 unidades para a o que? Esquerda. Ok? Esquerda. Tá? Mais 4 desloca para a esquerda. Ou seja, você vai sair do x de t e chegar no x de t mais 4. Certo? Isso você vai fazer. E agora? Aí eu falei aqui, ó. Comprimir fator 2, concorda? Ok? Comprimir fator 2 é dividir todo o eixo por 2, certo? E aí você vai ter o x de 2t mais 4. E finalmente você vai fazer o quê? Inverter. E aí você vai ter x de menos 2t mais 4. Tá ok? Beleza. Como é que a gente faz isso? Ó, nesse caso, ó, eu até posso... Notem
eu até posso fazer isso. Como é que vocês fazem na prova? Eu sugiro que vocês façam cada uma dessas coisas que eu vou fazer numa figura diferente, tá certo? Numa figura diferente. Ou, pelo menos, façam o seguinte: você fez uma figura e você apaga a anterior, tá? Por quê? Porque aí você consegue não deixar seu desenho muito carregado, né? Aqui eu tenho a vantagem de poder trabalhar com cores, traços mais fortes e mais fracos e assim por diante. Então, por exemplo, agora eu vou fazer o x de t mais 4. Vou pegar aqui, ó, vou usar, né, um traço forte aqui, ó, x de t mais 4 é deslocar esse cara aqui para a esquerda 4 unidades, certo? Então, esse menos 2 vai vir para cá, menos 6. Esse 0, esse aqui é 0 menos 2, vira 0 menos 6. O 0, 2, vai virar menos 4, 2. Assim. Certo? Esse cara aqui, que é 0,2 virou menos 4, 2, esse aqui que é o 2, 2, vai virar menos 2, 2. A figura tem que ser igual, né? Na verdade, eu simplesmente, era só repetir a figura direto, tá? A figura tem que ficar igual, né? Então não tá ficando muito complicado não. Beleza, não tá mesmo não, certo? Então agora eu vou fazer o seguinte, já fiz aí o meu deslocamento. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho que fazer agora o quê? Compressão no fator 2, né? Então eu vou fazer o quê? Eu tenho que dividir todo mundo aqui por 2, certo? Eu parei aqui no 0, por quê? Porque não tem mais figura depois do 0. Tem sim, tem essa azul, essa já era, essa era a inicial, né? Se eu quiser, ó, posso até apagar, tá ok? Legal. Então, quanto é que deu 0 dividido por 2? Deu 0, certo? Então, beleza. Quanto é que deu menos 2 dividido por 2? Deu, essa luz fica apagando, eu fico achando que sumiu aqui, que o brilho diminui, eu acho que apagou ali. Então, toda hora vai acontecer isso, na outra aula foi assim também. Ó, o menos 2 vai virar menos 1, então esse cara aqui vai vir para cá, ó, esse cara que eu estou trabalhando, esse cara vai vir para cá, certo? Então o que vai acontecer? Eu vou aqui botar numa outra cor também. Então o que vai acontecer? Vai ser esse cara que era menos 4 vai virar menos 2, né? E o cara que era menos 6 vai virar menos 3, né? Então o que vai fazer? Vai acontecer uma coisa assim, ó. Tá? Vai acontecer uma coisa assim. Eu até mandei mal aqui, eu devia ter feito uma coisa que aparecesse os dois lados, mas deixa pra lá, tá? Deixa assim mesmo, tá? E aí ficou, terminou o meu problema? Não. Para terminar, o que eu tenho que fazer? Deixa eu apagar aqui a original, tá? Só para não ficar atrapalhando aqui, né? E para terminar eu vou inverter. Se fosse a divisão, ele ia aumentar? Ele ia aumentar, exatamente. Aí ele ia pegar onde era menos 6, ele ia para o menos 12. Onde era menos 4, ele ia ter dividido por 2, né? Ter dividido por 2. Onde era menos 6, eu ia dividir por meio. Dividir por meio e multiplicar por 2. Eu não fiz menos 6 dividido por 2. Ó. Notem que eu até vou fazer isso aqui para vocês. Eu só faço isso para saber onde é que eu vou ter que trabalhar com os pontos. Por isso que é bom desenhar separado. Aí você faz no desenho de cima e no desenho de baixo você coloca os pontos que você quer, tá? Eu aqui fiz no mesmo desenho para a gente ganhar tempo, tá? Então agora, se fosse divisão, ia aumentar. O que era 0 fica no 0, beleza? Porque ele vai esticar a partir do 0. Mas se não era de 0 a menos 6, vai ser de 0 a menos 12. Não era de 0 a menos 6? Não ficou de 0 a 3? A menos 3? Não ficou? Isso aqui não é menos 3? Né? Por quê? Porque eu dividi, certo? Se tivesse dividido por um valor menor do que 1, né? Aí multiplica por um valor maior do que 1, na verdade, no final, tá? Agora, ó, o que vai acontecer? Eu só vou fazer o espelho. Aqui é 3, tá? Terminou. Fácil? Fácil. Fácil mesmo, né? Fácil mesmo, tá? Agora, eu vou fazer um outro problema e vamos ver
se vocês sabem como é que tem que fazer. Eu vou pegar agora e vou fazer o seguinte. Problema do livro, tá? Aliás, eu não coloquei os livros. Por favor, manda um e-mail no fim de semana. Fala assim, pessoal, põe os vídeos e põe os livros. Tá? Ok? Que eu ponho. Tá certo? Senão, fica difícil. Vamos lá. Vamos lá, vou pegar aqui agora um cara que vai ser assim. Pode ser só isso aqui para não complicar muito. Tá bom. 0, 2, menos 2, 2, menos 2 também, t. E esse cara aqui eu vou chamar y de t, tá? Y de t. Aqui é 4, aqui é 6, tá? Aí eu falo o seguinte, ó. Y de t é igual a x de menos pode ser, menos t sobre 2 mais não, menos também. Estou chutando, isso aqui eu estou inventando agora. Menos 2. Eu falo que y de t, que é esse sinal, ele é obtido através de um sinal x de t, que eu faço essas transformações e aí aparece o y de t. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu quero saber quem é o x de t. Não é o y de t. Vamos lá, só fazer o caminho contrário. Isso aí já foi a primeira resposta que vocês deram, fazer o caminho contrário. Só que tem que tomar cuidado com o tal do caminho contrário, porque tem uma ordem, digamos assim, tá certo? Falou, beleza, tem que fazer o caminho contrário. Então vamos primeiro fazer o caminho direto? Como é que você sai do x de t e chega nesse x de menos t sobre 2? Primeira coisa que você faz, transforma em que x de t menos 2. É isso? Como é que isso aqui é? É o deslocamento de duas unidades para o quê? Direita. Ok? Beleza. Depois, e essa é a primeira operação, certo? Depois, eu vou fazer o x de... Deixa eu apagar aqui, ficou muito comprido. Eu vou fazer o x de meio de t, ou t sobre 2, menos 2. Ou seja, eu vou fazer uma expansão, né? Fator 2. Expansão fator 2 é multiplicar todo mundo por 2. Essa é a segunda operação. E finalmente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma inversão. Opa! Certo? E essa vai ser a operação número 3. Legal? Aí vocês falaram, é só fazer o inverso, não é isso? É só fazer o contrário. E tem que ser feito na ordem contrária, senão vai dar problema. Eu não posso chegar agora e tentar deslocar para a direita 2 unidades. Eu tenho que fazer na ordem que foi acontecendo a coisa. Não é isso que a gente vai fazendo? O undo não é sempre da última operação que você fez? Quando você está lá no Windows, você não dá sempre o undo da última operação que você fez? Não é? Então, a primeira coisa que você vai fazer é o quê?
Você vai sair agora do x de menos t sobre 2 menos t sobre 2 menos 2, você vai vir agora para o x de t sobre 2 menos 2. Como é que você faz isso aqui? Você faz uma... Qual é a operação inversa da inversão? A inversão. Não é isso? Não é a operação inversa de uma inversão não é inversão? É inverter novamente. Você inverteu, não é isso? Inverte novamente. Ok? Você não volta para o que você estava? Sim. A inversão da inversão é a própria operação única. Então agora essa vai ser a minha primeira operação. Certo? Depois, o que eu tenho que fazer aqui? Não, eu tenho que fazer uma compressão, porque eu não expandi quando eu fui para lá. Não é isso? Eu vou ter que fazer uma compressão. Concordam comigo? Uma compressão. Estou fazendo as operações inversas. Qual é a operação inversa da expansão? É a compressão. Que fator? Aí no mesmo fator. Se você expandiu fator 2, você vai comprimir fator 2. Só que expandir fator 2 é dividir por 2. Comprimir fator 2 é multiplicar por 2. É justamente isso, ó. T sobre 2 vai virar T. Você multiplicou por 2. Certo? Não é isso que você está fazendo? Comprimiu. E agora? Essa vai ser a segunda operação. Tá? E agora? O que vai ser agora? Deslocamento de 2 unidades para a esquerda, certo? E aí você vai ter o quê? O x de t, tá? Ok? Foi entendido isso? Tá? Muito importante, tá? Porque na verdade o que você vai fazer aqui, ó, você até pode ver, ó, inversão. Se eu inverto aqui, eu vou multiplicar tudo que tem t vai virar, tudo que tem menos t vai virar t. Ficou. Aqui, se eu for comprimir, não é você multiplicar 2 vezes alguma coisa, vai ter 2 vezes t sobre 2 vai dar t. Então vai dar o t sobre 2. E se você deslocar para a esquerda, né, não é você somar mais 2, vai dar x de t menos 2 mais 2 vai dar o x de t. Vocês entenderam o que eu estou falando? Ok? Então ficou aqui a coisa, o que tem que ser feito. Então, façam isso, né? Agora vocês podem sair dessa figura aqui, certo? Ok? E fazer justamente, primeiro inverter, depois comprimir e depois deslocar. Podem fazer, né? Só para vocês testarem. Eu já vou fazer também. Vou dar 2 minutinhos para vocês poderem fazer. Professor, não sei se chega a cair isso aqui na prova, mas se cair, eu preciso fazer todas as contas ou pode fazer, tipo... O resultado final? Não, graficamente assim, sabe? Sim, graficamente. Perfeito. E já perguntaram isso na primeira aula, tá? Perguntaram exatamente. Teve 3 coisas aqui que você fez, não é? Uhum. Vamos supor que você fez o resultado final e você errou. Quanto é que eu vou ter que dar na sua nota dessa questão? Quanto é que é? 0. Mas vamos supor que você errou porque você errou apenas a última parte da coisa. Mas você tinha acertado as duas outras. Quanto você vai ganhar? 2/3 da parcial. Esse é o problema de não desenhar tudo. Né? Não é isso? É tudo. Como é que eu vou saber o que você fez? Se você coloca a resposta certa, eu vou ter que te dar certo. Supondo que você fez tudo certo. Mas você pode ter colado um amigo também. Tá certo? Né? Ou você pode fazer tudo errado e chegar no resultado certo. Também tem essa vantagem. Né? Porém, se você coloca a resposta errada, eu não tenho como saber. Eu simplesmente vou julgar no que eu tenho. Por isso que é bom fazer na prova as operações, porque se você... por exemplo, vai que você deslocou errado. Acontece muito. O cara bota lá x de t, x de menos t sobre 2 menos 2, o cara chega lá, menos 2, eu vou deslocar para a esquerda. Né? E não era para a direita. Né? E aí, você errou essa parte, vai continuar dando errado até o final, porque você já errou a primeira. Né?
mas você pode ter feito as outras operações corretas. Então você ganha ponto, tá? Ganha ponto. É só por causa disso que eu acho que é interessante. Esse tipo de questão, pessoal, ela é só uma questão de trabalho, digamos assim. Não pode errar na prova. Essas questões sempre na prova caem, uma questão dessa na prova, e essa normalmente é a questão que ninguém pode errar. E, porra, tem gente que nem começa. Eu entendo. Eu suponho que é o pessoal que nem começa a questão, esse nem veio na aula, entendeu? Chegou antes da prova, olhou lá o último vídeo que o professor deu, não sei o quê, e simplesmente veio fazer a prova. Mas não pode errar, porque apesar de ser uma coisa que vocês já não estavam acostumados a fazer, ou que nunca, ou fizeram uma vez na vida, outra na morte, sei lá, entendeu? Vocês agora aprenderam isso aqui, vamos combinar, não tem dificuldade. É uma regra, pô, tá? E inclusive está escrito lá na prova, lá, como é que faz, entendeu? Né? O que acontece? É que na prova eu coloco todas as informações possíveis, tá? Então eu defino lá o que é um sistema estável, instável, o que na verdade não quer dizer que você não tem que fazer nenhuma conta, qualquer coisa assim, às vezes tem que fazer, mas assim eu não fico, vocês vão ver, tem prova, é que vocês não viram, vocês têm que ver como é que quando eu dava a prova, eu não sei como é que está agora, porque eu não tenho tantas fórmulas, sinais, sistemas, apesar de, até tem mesmo, se você pegar, antigamente sinais e sistemas era uma disciplina de um período só, com 6 tempos de aulas por semana, tá? Acabava em 6 meses, se juntava 1 e 2, tá bem complicado, tá? E até para não ferrar com os alunos todos, a gente fazia 4 provas no semestre, tá? A cada mês e meio eu fazia uma prova, tá? Aí elas valiam uma prova a cada semestre. Então, a cada 3 meses eu fazia 2 provas, cada uma dessas 2 provas valia 5 pontos. E aí você tinha a primeira nota, digamos assim, né? Como se fosse a nota do primeiro bimestre, e que na verdade eu considerava um trimestre, né? Era uma nota que valia 10. E depois a nota do segundo bimestre, que era um trimestre, valia mais 10. Dava um maior trabalho, tinha um monte de prova, tinha um monte de... Mas por quê? Porque como era muito assunto, se eu fosse tentar fazer tudo isso, né, de uma vez só, ia ser bem pesado para os alunos, entendeu? Então eu fazia dessa forma, tá? Então, o que acontece? Esse tipo de questão, se cair, né, na prova, vocês não podem deixar para fazer, tá? Sinais e sistemas, só estava falando das fórmulas, né? Até tem as fórmulas. Aí imagina a prova, o exame final de uma matéria assim, né? Aí cai tudo, né? Numa prova só. Como eu dava todas as fórmulas, então assim, a prova do exame final eu tinha uma página, às vezes, lá com uns 6 questões, tinha umas 8 páginas de tabela de transformada de Laplace, tabela de transformada de Fourier, tabela de transformada Z, tabela de propriedades de transformada Z, de propriedades da transformada de Laplace, de propriedades da transformada de Fourier, era isso aí tudo, ainda, né, de características dos sistemas, era bem grande mesmo, ficava 8 páginas às vezes ali, ou mais, né? 4, 5 folhas. A grade antes era menor? Tinha menos... Não, assim, essa disciplina tinha 6 tempos por semana, né? Então, o que acontece é que era uma só, então a gente resolveu dividir, mesma coisa, circuitos. Olha só como é que vocês realmente estão numa situação mais tranquila. Vocês têm circuitos num ano dividido em 2 partes, e sinais e sistemas, né, no outro ano dividido em 2 partes. Presta atenção no drama. Quando eu dava aula de circuitos e sinais e sistemas, eram no mesmo semestre e ao mesmo tempo, era uma disciplina só, eram 6 horas de circuitos e 6 horas de sinais e sistemas. Entendeu? Teve gente que trancou nessa época. Mas o pessoal sobreviveu, né? Né? Não, aí era... Mas eu acho que era tudo no 3º ano, então, teoricamente, não junta com cálculo, entendeu?
Então era no terceiro ano, tá? Se deu certo, aí como é que você sabe se deu certo? Você não sabe, você vai ver agora. Justamente, vou fazer agora, hein? Então presta atenção, vou fazer aqui em cima mesmo, né? Para quê? Para economizar e para ficar mais fácil de enxergar. Vou pegar aqui, já vou desenhar direto a minha inversão. Eu não tenho que inverter isso? Primeira coisa, não é inverter? Não é inverter? Ó, inversão. Esse cara assim, fica assim. Esse cara assim, fica assim. Viram a inversão? Ok? O que tem que fazer agora? Compressão, né? Então, olha só, aqui é menos 4, aqui é menos 6, e aqui é 0, e aqui é menos 2, não é? E aqui é 2. 2 vai virar quanto? Vai virar 1. 0 continua no 0. Menos 2 vai virar menos 1. Menos 4 vai virar menos 2. E menos 6 vai virar menos 3. Então, é uma figura parecida com o que eu tenho, só que achatada. Ó, vou mudar aqui a cor. Ó, vou fazer tudo no mesmo desenho, vai ficar complicado, mas não tem problema, tá? Então, olha só. Vou fazer aqui, ó. Esse cara veio para cá, depois veio para cá, veio para cá, ó. Veio para cá e veio para cá. Dá para ver que o azul é o vermelho comprimido? Dá, não dá? E finalmente eu tenho que fazer o quê? Deslocamento de 2 unidades para esquerda, tá? Que não é complicado, tá? Porque está começando em 1 e terminando em menos 3, não é isso? Vai começar em menos 1 e terminar em menos 5, certo? Não é? E aí fica até fácil de fazer o desenho. Deixa eu pegar aqui. Ó. Assim, né? Assim. Depois. Dá para ver que o verde é o deslocamento. Vou fazer o seguinte, quer ver como é que vai dar para ver? Vou pegar e vou matar o sinal inicial. Pronto. Matei ele. Aí, ó, a inversão é o vermelho, não é? A inversão não é o vermelho? Vou matar o vermelho. Ui, matei muita gente aqui. Certo? Matei demais. Mortal. Certo? Quem é o azul? Era o vermelho achatado, não é isso? Quem é o verde? É o azul deslocado, não é isso? Vou pegar agora esse sinal, presta atenção, vou pegar agora esse sinal que ficou pronto ali, eu vou desenhar ele aqui embaixo. Aliás, deixa eu pegar aqui de uma maneira menos complicada. Espera aí, aqui. Opa, veio tudo? Veio. Legal. Vou apagar mais coisa. Apagando muita coisa aqui, mas tudo bem. Já vou desenhar de novo. Esse é o sinal que eu tive, né? Na verdade, esse aqui pela resposta, quem é? Esse aqui pela resposta é o x de t. Não é isso? Essa é a resposta do problema, não é? Na verdade, ele falou que o y de t quem é? X de menos t sobre 2, não é? Menos 2, não é isso? Então, galera, eu vou fazer agora o quê? Eu vou pegar o x de t, vou fazer x de t menos 2, vou fazer x de menos t sobre... Desculpe.
pulei aqui, acelerei aqui. Vou fazer x de t sobre 2 menos 2 e vou fazer x de... Certo? Vou fazer isso. Vou fazer isso agora acelerando, né? Então, olha lá. X de t menos 2. X de t menos 2, ó, vou fazer aqui, vou andar 2 para a direita, não é? Vou pegar aqui, ó. Epa, errei? Não, tá certo. É isso aqui, não é? É. Ok. Legal. X de t menos 2. X de t sobre 2 menos 2. O que tem que fazer? Esse cara aqui vai virar quanto? Esse cara aqui, ele vai virar... Esse cara aqui vai para 2. Esse cara aqui vai para menos 2. Estou esticando, né? Esse cara que é menos 2 vira menos 4. Esse cara que é menos 3 vira menos 6. Não é isso? Então, vou colocar aqui, ó. Menos 6, menos 4, menos 2 e 2. Olha só o que vai acontecer aqui. Opa, aqui. Não é isso que vai acontecer agora? Só que aqui estica legal até aqui, ó. Não é? Vem para cá e vem para cá. Não foi isso? Acho que é, né? Certo? Tá? E agora, para finalizar, eu vou inverter isso, não é? Eu vou inverter isso. Então vai ficar assim, ó. Que zona! Eu apaguei, mas voltou como era antes, não voltou? Eu apaguei, né? Mas o sinal inicial, eu já apaguei aqui, né? Pena que eu não fiz o undo aqui, né? Mas aqui eu consegui. O sinal original era exatamente esse, tá certo? Ou seja, tu fez certo, cara. Eu não precisa fazer isso não, né? Claro, se você quiser, tem tempo na prova e quiser fazer a prova dos 9, você pode fazer isso, tá? Você está treinando novamente, mas é isso aí. Vocês viram que deu certo, tá legal? Então, essa é uma questão relativamente difícil, é considerado lá uma questão do livro lá, do LAT, que é um livro teoricamente texto da gente, né? Que é considerado difícil, tá? Bom, em termos de deslocamento, ou seja, em termos de operações no tempo, ou seja, dentro do parênteses, a gente já terminou tudo, a gente já fez tudo que tinha que fazer, tá? Agora eu vou entrar numa coisa que é mais complicada, eu já falei até no início da aula. O que eu vou fazer agora é operações fora do parênteses, ou seja, operações com o sinal, certo? Tem dois tipos de operações que a gente faz basicamente. Na verdade tem até outro, mas se a gente pensar bem, o outro tipo é simplesmente uma inversão, né? Também pode ser considerado, né? Mas é uma multiplicação por menos 1, então não é nada demais. Então, você pode inverter também assim, tá? O que a gente vai fazer agora é operações na amplitude. E aí já começa diferente. Então, o primeiro tipo de operação que a gente tem na amplitude, né? Então, operações, né, com a amplitude do sinal, tá? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é somar, tá? Somar. Por exemplo, você pode somar dois sinais, né? Um sinal que pode ter variações e um sinal que é uma constante. Quando você soma uma constante, é muito fácil fazer esse tipo de operação. Então, vamos supor que eu tenho um sinal assim. Tanto faz somar ou subtrair, tá? Então, pega um sinal aqui, um x de t qualquer. Assim, ó, vamos supor que ele seja assim. Vamos pegar aqui, 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 aqui. Deixa eu aumentar aqui, peraí. Fazer assim. Aqui o sistema, a única coisa que vocês têm que tomar cuidado aqui é o seguinte: 0, 2, 4,
0 não. Menos 2 e menos 4. A única coisa que você tem que tomar cuidado com o sinal aqui, apesar de a gente falar, esse sinal só existe de menos 4 até 4. Na verdade, ele existe de menos infinito até mais infinito. Só que de menos 4 até 4, né, ele tem valores diferentes de 0. Né? De menos infinito até menos 4, ele vale 0. De 4 até mais infinito, ele vale 0. Certo? Por que é importante falar isso? Porque você pode querer fazer agora o seguinte, você pode querer falar assim, eu quero somar 1 nesse sinal. O que é somar 1? Na verdade, é somar um sinal. Como assim? O sinal 1. Né? Vou chamar esse sinal de 1 de t. Tá certo? O que é o sinal 1 de t? Ele vale quanto? 1. O tempo todo. Ele é uma constante. Certo? Então ele vale 1. Certo? Ok? E aí? E aí eu vou somar os dois sinais. Como é que soma dois sinais? Né? Você soma em todos os tempos. Certo? Então aqui, ó, esse sinal até esse ponto aqui, ele vale quanto? Daqui do menos infinito até esse ponto. Quanto é que ele vale? 0. Quando eu somar com esse sinal de baixo, notem que no sinal de baixo eu não precisava nem ter colocado esses números aqui, só que eu estou colocando para facilitar a minha soma. E o que vai acontecer? O sinal resultante, vou colocar numa outra cor aqui já em cima, vai valer 1. Certo? Não é isso? Agora pega essa reta, ó, vale aqui esse ponto e vale esse ponto, não é? Soma esse ponto vale quanto? 2. Com 1 aqui embaixo vale quanto? 2 com 1 dá quanto? Dá 3. Então, 2 com 1 dá 3, ela vai para cá. Menos 2 com 1 dá quanto? Menos 2 não. 0 com 1 dá quanto? 1. Então é 1, é esse cara aqui. Bom, não preciso nem mostrar o que vai acontecer, né? Vocês entenderam o que eu estou fazendo, tá? Aí aqui, ó, estou simplesmente copiando o sinal. Só que eu estou deslocando uma unidade para cima. Viram? Desloquei uma unidade para cima, tá? Porque eu somei com um sinal constante, tá? Beleza? Beleza. Agora vamos fazer uma coisa mais complicada. Complicar mesmo agora. Menos 2, 0, 2, 4, 6, 2. Ok, está feito. Menos 2, menos 4, 0, 2, 2, 4 e pronto. Tá? Esse aqui é o y de t. Agora soma esses dois caras. Faz por intervalos. Primeira coisa, beleza, faz por intervalos, exatamente, faz por intervalos, tá? Então o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai separar os dois sinais, pode até fazer assim que eu vou fazer, ó. Você pode até fazer isso aqui, ó. Eu até quase quebrei o galho total de vocês aqui, só coloquei um intervalo quebrado aqui.
Entenderam os intervalos que eu defini aqui? Tá? Note que no sinal de baixo, no sinal de cima, todos os intervalos. Primeiro, no sinal de cima, teoricamente, eu não precisava me preocupar com o primeiro intervalo aqui, ó, tá vendo? Não precisa, porque ele só começa em -2. Mas eu coloquei por quê? Porque o sinal de baixo começa em -4. Então a gente tem que fazer mais ou menos uma interseção entre os intervalos. Entenderam o que eu fiz? Tá? E agora vai somando nos intervalos. É isso mesmo que você vai fazer, tá? Então, como é que eu vou somando nos intervalos? Eu vou tentar desenhar aqui embaixo, né, o sinal que me interessa. E vocês vão ver qual é a grande... Tá? Vou pegar aqui. Então, vamos lá. Isso aqui é a soma agora. Isso aqui é o x de t mais y de t, exatamente nos intervalos. Quanto é que vale nesse intervalo aqui, né, o x de até -4 aqui, o x de t, que é o cara de cima, ele vale x de t, ele vale 0, e o de baixo 0 também, certo? Então, se eu for criar aqui a soma, eu até aqui, ó, simplesmente vale 0. E agora, o de cima, de -4 até -2, vale quanto? 0. E o de baixo? Tem uma reta, não é? Então, a reta mantém-se. Não estou somando nada. Ok? Agora que eu quero ver. Agora, o que nós temos? A gente tem duas retas, certo? Somar uma reta com outra dá parábola? Somar uma reta com outra? Não, dá o quê? Dá uma reta. Concorda que dá uma reta? Uma reta mais uma reta dá uma reta. Certo? Uma reta mais uma reta tem uma reta. Aí eu pergunto, como é que você define, quantos pontos eu preciso para definir uma reta? 2. Pega o início e o final. Certo? Olha só. Quanto vale aqui o início dessa reta aqui? Quanto vale o início dessa reta? 0. Quanto vale o início dessa reta aqui? 2. 0 mais 2? 2. Certo? Quanto vale o início dessa reta aqui? Não, desculpa aqui. Essa aqui. Desculpe. Aqui, no final dela, digamos. Vale quanto? 2. Quanto vale aqui, no final dela? Quanto vale no final? 0 mais 2 vai dar? Como você tem duas ondas triangulares e transforma numa onda quadrada, você pega um dente de serra assim e você pega um dente de serra assim. Soma as duas que vai dar uma onda quadrada. Tá certo? Vocês farão no meio, se você quiser, vai dar 1 mais 1 que vai dar 2. Perfeito. Mas muito mais fácil pegar os outros dois ali. Ok? Certo? Entenderam que deu uma reta? Legal. Agora nós temos o quê? Nós temos aqui um ponto aqui, que é justamente esse aqui mais 2, está aqui. E temos um ponto aqui que vale quanto aqui? Essa é uma reta com uma reta também, só que é uma reta perpendicular, uma constante, não é? O que vai acontecer aqui? Aqui não é 1? Aqui não é 2? Vai dar o quê? Vai dar 3. Todo mundo viu que deu isso aqui? Legal? Agora tem uma pegadinha aqui, ó. Deixa eu explicar. Esquece, aqui tem uma descontinuidade. Quando tem descontinuidade, tem umas pegadinhas. Deixa eu explicar. Pega esse ponto daqui. É quase depois do 2. Certo? Pega esse ponto daqui, que também é quase depois do 2. Tá certo? O que vai acontecer? Esse ponto aqui, ele vale quanto? Ele vale 0. Certo? Esse ponto aqui, ele vale 1, mais ou menos, não é isso? 0 mais 1 dá quanto? Dá 1. Então, o que vai acontecer é que nesse ponto aqui, ó, você vai ter isso. Vai descer os dois. Você está entendendo? Vai ter isso. Ou seja, vai ser esse ponto aqui. E esse ponto aqui, ó. Agora esse ponto vai ter... Agora tem que tomar cuidado, ó. Esse ponto aqui e esse ponto aqui, para a gente poder marcar agora. Vocês estão entendendo a soma, como é que é? Notem, é mais difícil do que fazer as operações com os sinais. Vocês concordam comigo que é mais difícil? É mais difícil, tem que tomar um monte de cuidado aqui na hora de somar dois sinais. Tá? Então vamos lá.
principalmente quando tem essas descontinuidades aqui. O truque da descontinuidade é quando você tem essa reta vertical. O truque é pegar um pontinho para lá e um pontinho para cá. Você está entendendo? Que aí você sabe matar o negócio. Que aí você simplesmente vai encontrar dois pontos que tem que se unir. Tá certo? O pontinho de cima um pouquinho para cá vai estar lá em cima, ó, esse aqui. O pontinho de baixo um pouquinho para cá está embaixo. Quando você unir, né, fica reto. Mas vamos ver aqui, ó. Aqui é 0, né? Aqui é 1. Já viu que já é esse ponto aqui. Agora, aqui vale quanto? Menos 2. Não foi colocado aqui, mas é menos 2. Certo? E aqui vale quanto? 2. Então, olha o que acontece aqui, ó. Vai para o zero. Exatamente. É uma reta que vai para o zero. Ó. Por que aconteceu isso? Porque aquela reta que está lá em cima, ela desce muito mais rápido do que a reta que está subindo. Então, ela desce, ela está ganhando, digamos assim. Então, vai para o zero. Certo? E agora? Agora, olha, aqui, né? É fácil agora, porque agora é só pegar essa reta que está aqui, ó, e somar com esse valor, certo? Então, ela não está começando em menos 2 e indo até 0, ela vai começar em 0 e vai até 2. E, finalmente, terminou. Notem, muito mais difícil, né, que as operações que a gente viu, né? Aqui a gente não tem uma regra. Na verdade, aqui a gente tem que fazer, a cada intervalo, fazer as somas. E ainda tem um professor sacana que vai lá e faz isso, ó. Coloca isso aqui. Essas coisas dão trabalho, né? Mas se tem uma descontinuidade lá em cima, ela tem que aparecer no final. Então, por isso que aconteceu isso, né? Se tem uma queda vertical, no teu resultado final vai ter que ter uma queda vertical. A não ser que elas se anulem. Por exemplo, uma queda vertical para cima com uma queda vertical para baixo, elas se anulem. Mas a princípio não. Tá? Ok? Entenderam como é que funciona a brincadeira? Tá? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos então aqui, né, a soma dos dois sinais. Tá? Ponto a ponto. Tá? Isso aqui já não foi tão simples, notem, eu já falei, já tive que usar alguns truques, né, para definir a reta. Peguei lá a reta em dois pontos separados, peguei esses dois pontos e uni, beleza, tá? Agora, presta atenção, né? Vocês vão ver que tem exercícios, inclusive no livro, que são bem difíceis, falando sobre isso. Deixa eu só colocar aqui os valores. Aqui é 2, aqui é 3, aqui é menos 2, aqui é menos 4, aqui é 0, aqui é 2, aqui é 4, aqui é 6 e aqui é 1, né? E aqui é a soma, certo? Agora, cara, vou até usar esse exemplo aí mesmo, tá? Não sei se eu, né? Vou tentar fazer parecido aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, eu quero desenhar, né? Tem que usar a mesma técnica. Só que agora eu quero desenhar, em vez de eu querer desenhar o x de t vezes o y de t, que eu vou até tirar daqui. Deixa eu tirar esse cara daqui. Cadê meu mouse? Está aqui. Deixa eu botar ele para a direita aqui. Ih, veio junto coisa aqui que eu não queria. Deixa eu dar um undo aqui. Assim, pronto. Deixa eu desenhar aqui assim. Não. Beleza. Vou chamar ele para a direita aqui, fica quietinho aí. Agora, galera, o que eu quero desenhar, eu nem vou tirar daqui esses intervalos, porque tem que usar a mesma técnica que eu usei na soma. Só que agora o que eu quero fazer? Eu quero fazer x de t vezes y de t, tá? X de t vezes y de t. Agora sim que a coisa vai começar a ficar divertida. Vamos lá. Tá? Vamos lá. Não sei se eu botei muito para baixo, tá bom. Vamos lá. Como é que faz isso então? Primeira coisa, olha só, às vezes fica até mais fácil. Por exemplo, esse sinal só não começa em menos 2? Então quanto é que ele vale até menos 2 o de cima?
Vale quanto? 0. O de baixo, foda-se o de baixo, até menos 2 vai ter que... A multiplicação vai ser quanto? 0. Então, ó, já facilitei minha vida aqui, né, para chegar no menos 2. Ó. Certo? Já desprezei aquela reta ali. Deu 0 vezes reta é 0. Legal? Agora nós temos duas retas. Vai dar o quê? Uma parábola, exatamente, uma parábola, não é isso? Tá? E dá uma parábola triste, como o pessoal falou, né? Por quê? Porque um sobe e outro desce, não é? Não é isso? Um sobe e outro desce. A gente sabe que os dois pontos que eu vou usar vai ser esse e esse. Por quê? Porque um é 0 vezes 2 e o outro vai ser 0 vezes 2 também. Não é multiplicação? Tá? E é uma coisa assim. É aí que eu quero saber, pô, cara, eu vou pegar mais um ponto aqui. Aqui não é 1. Esse ponto aqui não é 1. Na verdade é menos 1. Aqui também não é menos 1. Multiplicar 1 por 1 vai dar quanto? 1. Então é aqui, ó, esse ponto aqui. Aí pronto, eu fiz a parábola triste. Pronto. Tá? Mas na próxima, se vocês fizerem de qualquer maneira, não vou reclamar não. Só botar com cavidade certa. Ficou entendido? Legal. Agora o que eu tenho aqui? Quanto vale aqui esse cara aqui? 2. É uma constante, não é? Não é uma constante entre 0 e 2? Não é uma constante? Constante vezes reta dá o quê? Dá reta. Constante vezes reta dá reta. Ok? Aí você vai fazer o quê? Vai pegar dois pontos. O primeiro ponto é esse aqui. Porque ele, aqui embaixo é 0, aqui embaixo é 2, então começa em 0. O segundo ponto é esse aqui. Tá legal? Aqui embaixo, aqui em cima ele vale 2, aqui embaixo ele vale quanto? 1. Então, é 2. Certo? 2 vezes 1. Tá acompanhando? Eu posso repetir, mas vocês lembrem, tá tudo gravado, né? Então, se vocês quiserem pegar a aula lá, né, aí vocês vão ver que vai estar fácil de associar a minha fala com o que eu estou escrevendo aqui. Ó. Beleza. Reta com reta, reta com constante, tá reta. O que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter agora uma reta para baixo e uma reta para cima, né? É uma parábola, certo? Ok? Porém, tem um detalhe. Eu vou pegar essa reta para baixo aqui, né? Como tem uma descontinuidade, ela vai ter que aparecer essa descontinuidade também. Essa reta para baixo, eu vou pegar aqui nesse pontinho. Quanto é que vale nesse pontinho? Ela vale 0 ali, né? Vale 0. E nesse pontinho aqui? Nesse pontinho vale 1. Tá vendo? Ele vale 1. Não é isso? Nesse pontinho aqui, ó, em 2, essa retinha aqui, ela tá valendo o quê? Ela tá valendo 1. 1 vezes esse pontinho aqui, que é 0, dá 0, certo? Então, esse ponto que que a parábola vai começar é aqui embaixo, certo? Ok? Vocês entenderam o que eu estou falando? E aí aparece quem? Aparece a descontinuidade aqui, né? A descontinuidade está lá em cima, vai ter que aparecer aqui embaixo também. Descontinuidades são as retas verticais, pessoal, tá? Legal, chegou aqui, não chegou? Beleza. Aí agora, presta atenção, agora eu vou pegar, eu já sei que um ponto é esse, agora eu vou pegar esse ponto, não tem descontinuidade nenhuma. Qual é esse ponto aqui? Aqui vale quanto? Vale menos 2 e aqui ele vale quanto? 2. Então, na verdade, ele vai ser quanto? Menos 4, vai ser aqui, não é? Não é isso? Mas é uma parábola o quê? Alegre ou triste? Alegre ou triste? Olha lá, para cima e para baixo. É triste. Então é assim, ó. Note, ser uma parábola não significa que precisa ficar, né? Ele está com um sorriso, é meio triste. É meio triste só, né? É meio triste, mas é uma parábola para baixo. Vocês entenderam o que eu estou falando? Ok? Fez bem sim aí. Beleza. Agora, o que eu tenho? Reta vezes constante, não é isso? Ok? Esse ponto aqui a gente já sabe que é menos 2. Só preciso do outro ponto, né? Eu só tenho que fazer o truque de pegar um ponto pertinho quando tem descontinuidade, viu, pessoal? Agora eu vou pegar logo outro ponto. Não tem descontinuidade nenhuma aqui, ó. Eu vou pegar esse outro ponto aqui. Vale quanto? Vale 0, certo? E aqui vale 2. Na verdade,
vai ficar aqui, não é isso? Ok? Né? Ó, aqui vale 0 e aqui vale 2. 2 vezes 0, 0, dá 0. Aí eu tenho que subir, é uma reta. Notem que eu sabia que ia acontecer isso, né? Da mesma forma que aqui eu tive um coeficiente, a reta ficou mais para cima. Por quê? Porque eu multipliquei por 2. Aqui a reta também ficou mais para cima, porque eu multipliquei por 2 também. Certo? Só que ela já era uma reta que estava assim, ela já ficou assim. A outra era assim, ficou assim. Podem ver, ó. Uma era assim, ó, ficou essa. Deixa eu pegar aqui. Essa aqui ficou assim. E essa aqui ficou assim. E agora? Agora é 0, né, galera? Opa! Agora é 0. Viram como é que ficou a multiplicação? Tem alguma coisa a ver com a adição? Quase nenhuma, né? Não tem nada a ver. Tá vendo? Tá certo? Ok? Ah, eu preciso de sinal de multiplicar? Cara, precisa pra caramba. Tá? Por quê? Vou dar um exemplo aqui. Exemplo super prático, né? Prático mesmo, não estou inventando não. Deixa eu só colocar no valor 100%. Olha só. Opa, voltou. Então, olha só o que acontece, por exemplo. Foi um exemplo que eu dei na aula passada lá com os alunos. Então, olha só, deixa eu pegar aqui um sinal aqui, né? Vamos supor que você tem um sinal, né? Um som qualquer, né? Sinal de áudio. Só que como é um sinal de áudio, em vez de eu colocar ele, eu poderia simplesmente desenhar assim. O sinal de áudio normalmente é uma coisa muito assim. Vai ficar muito fechado, você não consegue ver direito, né? Se você pegar, tem uma maneira de você representar esse sinal de áudio. Em vez de representar ele pela amplitude em relação ao tempo, você pode representar ele em relação à frequência. Então, vamos, em vez de ser um x de t, é um x de f, de frequência. Tá ok? E vamos supor que esse sinal aqui que foi capturado, vou dar vários exemplos que a gente pode usar para como a gente vai usar a multiplicação de sinais. Vamos supor que o sinal foi capturado com frequências que a gente chama de negativas. Vocês vão aprender depois em transformada de Fourier. Deixa eu pegar uma outra cor aqui para não ficar assim. Então, vou pegar o sinal assim, ó. E vamos supor, por exemplo, que isso aqui, ó, 5, 10, 15, 20. Essa frequência aqui está colocada em kHz, tá? Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui, que eu posso usar uma multiplicação de sinais, é o seguinte. Vamos supor que eu só quero trabalhar com as frequências positivas, certo? E eu tenho esse sinal aí que tem as frequências negativas também, né? O que é frequência negativa, né? Não faz muito sentido. Vocês depois vão ver. Frequência negativa, para vocês entenderem, é até relativamente fácil. Quando você está girando assim, você tem lá número de ciclos por segundo. Isso tem a ver com frequência, né? Vamos supor que você esteja girando assim. Começa a girar ao contrário. Para a gente poder indicar o giro ao contrário, a gente usa o valor negativo. Então fica mais fácil. A melhor maneira de você entender frequência negativa, né? Que você usa, por exemplo, está girando no sentido horário, você tem frequências positivas, anti-horárias, mas a frequência em si, o módulo dele é o mesmo, por exemplo, né? Se a velocidade de rotação foi igual. Mas tudo bem, legal. Tá aí, né? Tá com o sinal do jeito que tá. Aí, por exemplo, eu quero só os sinais de frequências positivas, por exemplo, né? Eu só quero trabalhar com sinais de frequências positivas. Como é que eu faço isso? Como é que eu posso filtrar esse sinal que tem todas as frequências, né? Só com frequências positivas? Eu posso multiplicar por um sinal que vocês já usaram lá. Eu agora vou usar ele na frequência. Mas vocês já usaram ele no domínio do tempo. É um sinal que vocês usaram lá em circuitos. É um sinal, é o U, né? Só que lá era o U de T, aqui eu estou usando o U de F. Que sinal é esse? A gente chama esse cara aqui de degrau unitário. Qualquer sinal que é 0 para T menor do que 0 e é 1 para T maior do que 0, ou F nesse caso aqui, é um degrau unitário.
E é degrau unitário porque ele anda uma unidade, certo? Unitário. Se fosse 2 unidades, ele não seria um degrau duplo, ele seria 2 degraus unitários. Concordam comigo? Soma ele com ele, não vai dar 2 degraus unitários? Né? E não vai ter altura 2? Certo? Então é 2 vezes o de T mais o de T. Certo? E assim por diante. Importante saber essa distância. Faz diferença. Tá? Aliás, faz toda a diferença. Você pode colocar 2 degraus unitários, tem 2 vezes a energia de um degrau unitário. Certo? É 2 vezes maior. Tá? Um degrau de 1 volt é uma coisa, um degrau de 2 volts é outra. Certo? Mas tem a mesma forma, é um degrau. Tá? Tem até uma descontinuidade ali. Faz o seguinte, eu falei que só queria coisas positivas, não é? Multiplica x de f por u de f. Operação de multiplicação. Eu falei que eu ia usar. Não é isso? O que vai acontecer? Toda a parte negativa desse sinal será zerada. E o sinal, a partir do zero, se manterá igual, porque eu estou multiplicando pelo elemento neutro da multiplicação. Né? Se eu não quero somar nada, o que eu faço? Eu somo com zero. Se eu não quero mudar nada, eu multiplico por quem? Por 1. Certo? Então, notem, isso já é uma coisa que é interessante para mim. Agora vamos ver uma coisa que você pode usar até o degrau unitário para fazer. Vocês já viram uma coisa assim, ó? Não sei se vocês chegaram a ver isso lá em circuitos. Vamos supor que isso aqui seja 2 não. 5, peraí. 5, 10, 15, 20. Deixa eu apagar isso aqui também, que eu não quero esse não. Vamos supor que seja isso aqui. Tecnologia atrapalha às vezes. Né? Esqueci de mexer na borracha. Olha aqui, vamos saber que você faça isso aqui. Equivale 1. Isso aqui, né? A gente chama de pulso retangular. Certo? Aqui em frequência, eu ia chamar isso aqui de um filtro passa-faixa. Tá ok? Porque ele está trabalhando na frequência de 15 a 20 kHz. Certo? Só uma perguntinha aqui. Vocês sabem como gerar esse sinal aqui? Isso é uma pergunta legal. Eu não falei na outra turma. Por isso que às vezes eu coloco os 2 vídeos. Se eu colocar um vídeo só, é porque eu esqueci de gravar ou deu problema em algum dos vídeos. Mas normalmente eu coloco os 2 vídeos das 2 turmas, tá? Mas se você pegar aqui e você tem esse sinal aqui que vale 1, né? Entre 15 e 20, né? E eu quero que você quero obter este sinal. Esses são os problemas mais difíceis que envolvem manipulação de sinais em sinais e sistemas. Se eu estou muito puto, eu vou colocar um problema desses na prova, tá? Ok? Ok? Esses são os mais difíceis. Obter este sinal usando o sinal degrau unitário. Degrau unitário. Faz isso aí. Como assim usando o degrau unitário? O que você pode fazer com ele? Fazendo... Vou dar aqui. Usando as operações. Vou até falar. A operação. Vou quebrar o galho de vocês. Usando a operação de deslocamento no tempo e soma
de sinais. Só isso que você pode usar. Deslocamento no tempo e soma, barra, quando eu botar soma, também existe. Se existe soma, existe o que também? Não, calma, não. Soma está ligado a quê? A subtração, né? Soma, subtração de sinais. Como é que eu chego nesse cara aqui? Hein? Não chega, porra. Tá fazendo o quê, porra? Quinta-feira, 4h40 da tarde, não aguento mais, né? Última aula da quinta-feira, podia ser pior, podia ser a última aula da sexta-feira. Aí ia ser, né? Vocês têm aula? Sexta. Tem aula de 5h30 às 7h30? 6h40. Dá pra pegar o unitário, deslocar 15 pra frente. Sim, primeira coisa. Depois dobrar ele. Não, Inverter? não. Por causa que você vai. Calma, eu vou explicar. Tá? Primeira parte foi boa, meio ponto. Vamos lá. Aqui. Eu vou pegar o unitário e vou deslocar ele 15 para frente. Perfeito. Tá ok? Em vez de ele começar em 0, ele vai começar em 15. Certo? Quem é esse cara? U de F, né? Porque eu estou falando, não é T, né? Só para manter o padrão. Podia ser U de T, U de X, qualquer porra dessa aí, não tem problema. Vocês sabem que isso é só a variável que está aqui, certo? Mas aqui para manter a coerência, né? Eu estou usando U de F menos 15. Não é isso? Legal. Agora presta atenção. E aí tu pode somar com um sinal que é 0 até... Não, perdão. Não. Soma com um sinal que é 1 até Não. 20. Não. Agora, eu vou pegar o sinal e vou deslocar até o 20. Inverte. Certo? E agora eu vou subtrair os sinais. Viu? Ok? Eu vou subtrair os sinais. Quem é esse cara? É U de F menos 15 menos U de F menos 20. Certo? Vocês estão inventando história. Se você inverte para o outro lado, ia ter um monte de 1 para cá também. Se você fizer a subtração, não ia dar. Se você dobrasse, depois divide por 2, ia também, né? Lembra aquela na primeira aula que o senhor falou que você tem o jeito mais fácil? Isso, já falei. Tem um exemplo. Você quer ir do ponto A, eu quero ir daqui até aquela porta. Eu posso sair, levantar, tirar uma reta e chegar naquela porta. Mas eu posso também fazer o seguinte: eu posso sair por essa porta, né? Eu saio do bloco D67, vou até o D90, volto para o D67, vou até o D34, né? Volto para o D67, subo até o último andar, desço e chego naquela porta. Cheguei, não é isso? Mas foi mais complicado, concorda comigo? Perfeito, se eu fizer assim, concorda que funciona? Na verdade, para você definir um pulso retangular unitário, no tempo ou em qualquer coisa, é sempre U de T menos A, que é onde você quer começar, menos U de T menos B, que é onde você quer terminar. Notem uma coisa legal. Se eu quiser definir um pulso retangular, não fiz isso na aula anterior, é importante. Se eu quiser, por exemplo, colocar o A em menos 1 e aqui em 2, vai dar U de... E aqui vamos botar T, para ficar bem mais usado, né? Que a gente faz. Vai ser U de T menos 1. Que vai dar T mais 1, concordo. Mas é U de T menos início, menos U de T menos final. Menos U de T menos 2. Isso vai dar U de T mais 1 menos U de T menos 2. Certo? Aí você olha isso aqui... Você transforma isso aqui em menos, já sabe onde ele começa. Certo? Ele começa em menos 1. Cuidado para não fazer isso aqui, ó. Assim. Está errado. Isso aqui é U de T menos 1 menos U de T menos 2. Entenderam?
Viram como é que é o pulso retangular unitário? Legal, olha só. Se eu pegar esse cara aqui, ó, que eu acabei de gerar, e multiplicar por esse cara aqui, sabe o que acontece? Só fica isso. Você multiplicar quem? Esse cara, desculpa, deixa eu fazer, dar um undo aqui agora. O undo vai salvar minha vida, beleza, salvou. Né? Se eu pegar agora esse cara aqui, que é o pulso retangular unitário, que vai de 15 até 20, e multiplicar por esse cara aqui em cima, vai ficar isso aqui. Não é? Não é isso que vai ficar? Legal. Para que serve isso? Eu explico. Se eu quero, por exemplo, desse sinal de áudio, amplificar as frequências mais altas, ou seja, está lá escutando uma música no seu headphone, né? Princesa Leia, né? Tá ali. Aí você chega e quer aumentar o agudo. O que você faz? Você vai lá no software da porra do celular, né? Equalizador, né? Dá uma porrada no agudo. Beleza. Morreu. Beleza, o que ele faz? Ele aplica naquele sinal um filtro passa-faixa de 15 a 20 kHz, por exemplo, que é os agudos, e depois dá um amplificador. Só que em vez de ele o que ele faz? Na verdade, o que ele faz é, em vez de ele fazer simplesmente um pulso retangular unitário, ele faz um pulso retangular de altura 2, por exemplo. Ele já amplifica, já multiplica por 2, você está entendendo? Então dá um amplificado. E aí você vai escutar mais agudos, certo? Ok? Posso fazer isso também numa faixa de voz. Vocês já viram como é que o cara faz? Vocês sabem como é que o cara faz para tirar, por exemplo, a voz de uma música? Mesmo quando ele não tem a faixa vocal, ele normalmente faz com que o equalizador na faixa vocal, que é em torno de 5 até 10 kHz, ele abaixa tudo, ele faz um passa-faixa, só que ele não faz um passa-faixa, ele faz um rejeita-faixa, ele vai diminuir. Aí ele diminui pra caramba. Tudo bem que vai ter alguns instrumentos que vão sumir também. Vocês estão entendendo? Porque quando você faz isso, você tira também a música. Mas dá para você simular bem que é só a música. Entendeu? Não fica perfeito. O perfeito, é claro, é quando você grava o áudio da voz num canal separado da guitarra. Vocês já foram no estúdio de gravação? Para cada coisa é um canal. Está entendendo? Então, o cara que está tocando guitarra, às vezes a guitarra tem uns 2 canais na guitarra. Está entendendo? O cara coloca mais de um canal na guitarra. Por quê? Para fazer efeito espacial e coisas desse tipo. Acontece, tá? É muito legal na bateria. Muito legal na bateria. Vocês já devem ter pego alguma música, né, que vocês estão escutando, e o cara começa, ele vai fazer isso aqui, e aí bota o microfone aqui, você sente exatamente na sua cabeça a bateria para cá e para lá. Depois eu posso passar para vocês uma música assim que vocês vão ver, bem legal, tá? Mas hoje, na verdade, hoje não tem nada, ninguém faz música, né, cara? Os virtuosos da música, né? Ninguém canta, é tudo autotune, né? Os virtuosos da música acabaram todos. É difícil, cara. Tem muito cara fraco aí pra caramba. Mas vocês entenderam qual é a ideia. Estou dando só aplicações, eu só estou mostrando como é que é. Tem uma porrada de aplicações. A gente vai usar uma que é bem mais complicada, que é quando a gente vai fazer a convolução, tem que multiplicar 2 sinais na convolução. É isso, por isso que a gente tem que saber isso. Se não saber isso, como é que a gente vai fazer a multiplicação? Por exemplo, na convolução, tem hora que eu multiplico toda hora. Reta por constante. Vai dar o quê? Vai dar uma reta. Aí quando eu integro, o que acontece? Dá uma parábola, porque quando eu faço a integral de t, né, vai dar um t ao quadrado, certo? E isso vai acontecer. Então, quando eu normalmente faço convolução, quase sempre é alguma constante com uma reta inclinada. 2 retas já começa a complicar, por quê? Porque aí quando pegar um t com t, vai dar uma parábola, e quando integrar vai dar uma coisa cúbica, né? Sempre pode complicar mais, né? Mas isso não é normal. A gente aqui quer mais que vocês saibam fazer o processo, não é tão difícil. Sempre vai todo mundo reclamar de convolução, como eu falei. O pessoal vai estudar teologia para entender Deus, para depois que vê convolução. É bem por aí mesmo. Mas vocês viram uma coisa legal, tá vendo? Fazer um pulso retangular, como é que é, usando o nosso degrau, né? E todo mundo aqui usou o que eu falei na primeira aula. O cara vai até, né, Sarandi para voltar e chegar na porta, né?
É por aí, tá? Ok? É bom que já pegou aqui, tá certo? Esses exercícios aqui que você obter sinais com outros sinais são os exercícios mais difíceis do livro. Tem, questão, por exemplo, às vezes eu já coloquei em prova, né? É difícil mesmo, tá? Porque não é fácil enxergar. Às vezes às vezes você enxerga uma forma que tá certa, mas é complicada, porque ela você começa a fazer muitas operações para poder chegar no lugar, entendeu? Sabe? Então, por exemplo, uma das coisas mais, que eu acho que eu até falei aqui na aula de hoje, né? Você pega uma coisa assim, soma com uma coisa assim, né? Aí vai dar o quê? Vai dar um quadrado, certo? Ok? Por exemplo, como é que você chega disso nisso? Vocês sabem? Como é que você sai desse triângulo e chega nesse aqui? Usando operações. Olha só, exatamente. Na verdade, você vai ter que fazer o seguinte, ó. Se você pegar esse cara aqui, né? Só que se você inverter e deslocar, você tem que tomar cuidado. Porque na verdade você nunca inverte e desloca. Você vai ter que deslocar e inverter. Concorda comigo? Então tem que fazer o deslocamento de maneira correta, né? Então você, por exemplo, desloca para a esquerda e depois inverte. Por exemplo, você pega para cá, ó, coloca ele para cá. Por exemplo, não é? Desloca 2 unidades, sei lá. Aí depois agora inverte. Certo? Então vai ser menos t mais 2, por exemplo. Entendeu? Então isso aqui, vamos supor que seja f de t. Esse aqui vai ser o f de menos t mais 2. Certo? Ok? Aí você soma o f de t com f de menos t mais 2, dá esse cara aqui. Tá? Então, notem. Isso não é fácil. Isso não é fácil. Tá? Eu não tiro a razão de vocês. Eu vou fazer uns exercícios de prova que já caíram e que quase ninguém acertou porque ninguém enxergou. Tá? Às vezes o cara não enxerga isso. Tá? No livro tem vários assim. Aí o cara ele começa só com esse. E aí ele manda assim, faz esse aqui. Espera aí. Saindo desse, chegando nesse. Saindo desse e chegando nesse. Sabe? Símbolo do Gmail aqui. Sabe? É difícil pra cacete, entendeu? Né? Ok? Então, não é simples não, cara. Tá? É bem complicado mesmo. Tá? Ok? Então, a gente viu aqui multiplicação de sinais, vimos aqui uma aplicação bem legal, uma aplicação de coisa. Eu só vou terminar, para terminar igualzinho eu terminei a outra turma, né? Que é uma coisa que, cara, não vai cair nem na prova, até já falei sobre isso, né? Que é a classificação de sinais. Então, sinais contínuos, sinais discretos no tempo. Já até falamos isso, eu estou só repetindo, né? Contínuo no tempo, isso aqui é contínuo, discreto no tempo, isso aqui normalmente é um N, né? É discreto, certo? Então aqui ele bota um sinal PIB trimestral, olha lá, cada trimestre é um número e ele coloca lá, certo? Ok? Depois, sinais analógicos e digitais, aí não é nesse eixo, lembra disso? Então aqui, por exemplo, ó, aqui é analógico, nesse eixo tudo contínuo. Aqui digital, ó, só tem 2 valores possíveis, ó. Esse e esse. Tá vendo? Aqui, ó, ele é analógico, mas ele é discreto no tempo. Aqui ele é discreto no tempo e digital, né? Por quê? Porque ele só tem 2 valores possíveis e o tempo é discreto, certo? Então, é fácil, né? É só para a gente conhecer os nomes. Periódico e não periódico, né? Periódico, o nome já está dizendo, ele se repete de tempos em tempos e esse tempo se chama período. Não periódico, não se repete de tempos em tempos. Quando é que a gente vai usar isso? Quando a gente estiver lá em série de Fourier, vocês já viram. Não lembram, detestam, mas já viram, certo? Série de Fourier. E vocês não sei se vocês deram a série de Fourier exponencial ou deram só a senos e cossenos, não sei. Normalmente, mas a exponencial, ela sai da de série de senos e cossenos porque vocês lembram que o E elevado, aí θ, fórmula de Euler, equação mais bonita, né, da engenharia, E elevado a I π
menos 1 é igual a 0. Essa é considerada a equação mais bonita da matemática. Tipo, da engenharia não, da matemática. Por quê? Porque tem o E, tem o I, tem o Pi, tem o 1 e tem o 0. É do caralho. Entendeu? Né? É do caralho. Tá? Exatamente, você junta tudo ali. De cara bota 3 constantes, 3 números que são transcendentais, digamos, raiz de menos 1. Chega no zero. Aí Nada, né? já chega no 0, né? E elevado a π menos 1 igual a 0. Por quê? Porque elevado a π é cosseno de π mais i seno de π. Certo? Se for π, seno de π é 0, certo? Cosseno de π é 1, 1 menos 1, 0. Ok? Legal. Continuando. Então, eu falei que ia chegar lá em Fourier, né? O Fourier, cara, esse cara é um dos caras mais inteligentes que teve aí, que conseguiu coisas na física, na engenharia, etc. Cara, esse cara, ele estudando calor, por quê? Ele começou a estudar transferência de calor, que chega em equações absurdas. Fenômenos de transporte, galera, que é uma coisa da engenharia química, eles usam muito, é uma das coisas mais difíceis que tem. Tem umas equações loucas, tá? É muito louco. A equação de Navier-Stokes, para escrever, não cabe nessa transparência. Não tem quantos termos tem, tá? Se você for usar ela toda. Depois vocês pedem para um engenheiro químico. Ele não vai saber não, porque ele não lembra. Né? É grande pra cacete, nem eu, né? Talvez. Bom, o que acontece? O Fourier, ele começou a estudar essas coisas e começou a ver o fenômeno de ondas, né? E aí ele viu que quando você tem uma onda, você tem uma coisa periódica, né? Se repete de tempos em tempos. E aí ele conseguiu mostrar matematicamente que qualquer sinal periódico, né, consegue ser representado por uma soma de senos e cossenos, que são sinais periódicos também, né? Isso facilita muito, porque você pode pegar uma onda quadrada que é periódica e transformar numa soma de senos e cossenos. Uma onda triangular, desde que ela seja periódica. E se não for periódica? Porra, se não for periódica, o Fourier teve uma sacada sensacional. Se não for periódica, é não periódica. Beleza. Mas o que é uma coisa não periódica? É uma coisa que não se repete. Beleza, porra, beleza. Só está falando obviedades. Beleza. Se você não se repete, a gente pode dizer que ela se repete sim, só que num tempo infinito. Então o que ele fez foi simplesmente pegar o período e fazer tender a infinito. E aí uma onda que era simplesmente uma onda qualquer, passa a ser uma onda periódica com um período o quê? Infinito. Tá? Muito fera, muito fera. E aí ele saiu da série de Fourier e chegou na transformada de Fourier. E aí quando você pega lá, a série de Fourier é uma soma. Quando você pega a transformada, é uma integral. Por quê? Porque você faz com que as coisas fiquem tão pequenininhas, porque fica infinito, né? E aí somatório vira integral. Delta vira D. E assim por diante. Do cacete, tá? Do cacete. É dos legais. Bom, já falamos aqui de periódico e não periódico. Sinal de energia e potência, a gente falou aqui também, energia. O que é o sinal de energia? Que tem energia finita. O que é de potência? Potência finita. Pode ter sinais que não são nem de energia, nem de potência, que não dá para calcular, tá? E determinísticos e aleatórios. Esses a gente não vai nem usar aqui. Determinístico é aquele sinal que você, por exemplo, o de T, sinais que você consegue, ele existe ali, mas não, sempre, como o nome já fala, é determinado. Aleatório é um sinal indeterminado, ruídos e coisas do gênero que você não sabe como descrevê-lo, certo? Mas se usa muito em telecomunicações, tá? Por exemplo, quando você trabalha com probabilidade, lá que vocês viram lá no ensino médio, se você joga um dado não viciado, a chance de cair 1 é 1 sobre 6, porque são 6 resultados possíveis e 1 é apenas 1, certo? A chance de cair 7 é 0, a não ser que tenha um número 7 no dado, né? Mas a chance de cair 7 é 0, né? São probabilidades, ok? Em telecomunicações, vocês não vão, quer dizer, se vocês quiserem seguir por essa área, é uma área legal também, existe probabilidade que é a função, ela não é um número inteiro, que nem você tem, é a função de alguma coisa. Tanto que, e é super complicado, eu fiz todas as matérias, inclusive o exame de qualificação em telecomunicações, quando eu era muito novo ainda, quando eu fiz o meu mestrado. Aí eu acabei fazendo um doutorado aqui na engenharia química de novo, porque eu não terminei aquele outro doutorado, que eu saí do exército. Mas, cara, tinha isso aí, eu aprendi, até hoje eu não esqueço. Um negócio chamado função, densidade e probabilidade.
Olha as iniciais. Olha as iniciais. FDP, se usa o tempo todo. Tá? É louco isso aí, né? Não é uma probabilidade, é uma função de probabilidade. É complicado pra cacete. Tá? Tem um livro de um grego louco lá, que é o Papor. Eu fiquei transtornado com isso, até hoje eu lembro, né? E se usa em princípios de telecomunicações, que é uma matéria que vocês vão ter. Porém, como é complicado, essa matéria seria de pós-graduação, normalmente se usa o resultado. Então, cara, para chegar nessa fórmula tem que usar isso. Nos livros que é dado, eles falam isso, eles não explicam muito, eles só aceitem, né? Aí você pode fazer as contas lá com a fórmula, tá? Mas para você chegar lá é complicado. Legal? Na aula que vem que a gente vai falar de sinais úteis. Hoje eu já falei de um, o de T. É um sinal útil. Mas tem que falar de sinais mais interessantes, por exemplo. Hoje, na outra turma eu falei. Esse aqui, ó, é o R de T. Rampa unitária. Ela vale 0 até 0, depois uma reta com coeficiente angular 1. Tá? Se usa, por exemplo, em sinais, sistema de controle, né? Resposta à rampa. O que acontece no sistema quando você coloca uma rampa? Resposta ao degrau, super utilizado, vocês viram isso em circuitos. Entra um degrau, o que vai acontecer lá no circuito de segunda ordem? Né? Se a saída vai ser... O que é um degrau? O degrau não vai ser como mudar uma chave, né, galera? Está lá desligado, ligado, instantâneo. Tá? É mudar uma chave. Legal, a gente vai ver isso aí, tá? E o sinal mais complicado que a gente vai ver, que tem várias propriedades e que realmente depois que eu passar algumas dicas, não fica tão complicado assim. Mas é o sinal, a gente chama de, esse não é um S, é uma letra delta, tá? É o delta de T. Esse é o sinal impulso unitário, tá certo? Que é um sinal bem complicado é fácil definir? Não é fácil, né? Ele é um sinal que é 0, 0, 0, 0, e quando chega no ponto, em zero, ele tende a infinito, certo? Ok? Então é isso, legal? Ok, na aula que vem, que é quarta-feira, não é isso? A gente continua então, e aí a gente vai fazer... tem a semana da elétrica, né? Então tudo bem, nossa aula que vem é quinta-feira, igualzinho nesse horário mesmo, certo? Semana da elétrica, isso mesmo, segunda, terça e quarta, tá todo mundo descansado, não é isso? Até que pra gente não foi tão, para nenhuma turma foi ruim, porque como foi segunda e quarta, a turma um perde uma aula e vocês perdem também, então não atrapalha tanto, dá 0 a 0. Falou, galera?